Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Direito Canônico. Tendo visto as normas administrativas, os estatutos, os regulamentos, vejamos agora os atos administrativos singulares. Já vimos que, diferentemente das normas, os atos jurídicos são a fonte do direito em casos individuais. Os atos administrativos são os atos jurídicos destinados pelo Poder Executivo a um assunto específico, um sujeito concreto, como reza o cano 36, parágrafo 2º. Ou seja, são as decisões ou resoluções tomadas pela autoridade diante de casos particulares. Devem ser formuladas por escrito, como reza o cano 37. Em regra, destinam-se a aplicar a lei ao caso concreto, pelo que não podem contrariar, a não ser que seja o próprio legislador que as dê, como diz e reza o cano 38. Mas há casos em que o ato é editado justamente para que a lei não seja aplicada em um caso concreto. Referimos-nos aqui, por exemplo, à dispensa, o cano 85. Os atos singulares são muitas vezes o resultado da atividade de diferentes sujeitos, ou seja, tem um complexo processo de formação, às vezes regulado por lei. Por exemplo, que haja uma petição do interessado, que um colega dê a sua opinião, o seu consentimento, que sejam apresentados determinados documentos e assim por diante. A validade da escrita resultante pode depender do cumprimento do procedimento estabelecido. O recurso pode ser feito contra atos de autoridades singulares, exceto aqueles emitidos diretamente pelo Romano Pontífice ou pelo Concílio Ecumênico, como reza o cano 1732. Para efeitos do recurso, o silêncio administrativo é importante. Se passado 3 meses do pedido não houver resposta expressa da autoridade, presume-se negativa, pelo que o interessado pode interpor recurso do indeferimento, como reza o cano 57. Existem muitos tipos de atos administrativos dependendo do seu conteúdo: nomeações, indultos, mandatos, licenças, concessões, alvarás, permissões e outros mais. Do ponto de vista formal, o cano 35 distingue 3 tipos: decretos, preceitos e rescritos. Vejamos cada um deles. Decretos singulares. O decreto singular é definido no cano 48 como aquele ato que for proferido pela autoridade competente, providenciar ou decidir sobre um caso particular, o cano 52, e de acordo com as regras da lei, sem necessidade de petição feita por alguém. É o tipo comum de ato administrativo. De fato, decidir ou prover pode incluir qualquer ação: dar ordem, ordenar, proibir, nomear, eleger, autorizar, etc. Portanto, qualquer ato administrativo deve ter os mesmos requisitos e ser emitido na forma de decreto. O fato de não ser necessária qualquer petição prévia de alguém não significa que não possa haver, e, portanto, é possível recurso contra a negação, como reza o cano 57. O decreto deve ser notificado por escrito aos interessados, indicando a autoridade que o proferiu e os motivos da decisão. Os canos 37 e 51 rezam sobre isto. A notificação é para atos singulares, como a promulgação das normas gerais. Portanto, o decreto não é eficaz até que seja cumprido. O cano 54. Em casos excepcionais, o decreto só é lido ao interessado na presença de um notário ou de 2 testemunhas. O cânones 55 e 56. Preceitos singulares. São decretos que têm caráter imperativo, ou seja, ordenam ou proíbem diretamente algo estabelecido na lei ao indivíduo. É o cano 49. De particular importância são os preceitos penais, em que a autoridade ameaça o descumprimento do preceito com uma penalidade, é o cano 1319. O rescrito são atos escritos singulares
através dos quais a autoridade administrativa competente, a pedido de alguém, concede uma graça, um privilégio, uma dispensa, uma licença. É o cano 59. Em princípio, qualquer pessoa tem o direito de pedir ou pode obter o perdão. É o cano 60. O direito de petição é de fato um direito fundamental. O cano 212, parágrafo 2º. As características específicas do rescrito são: responde a um pedido fundamentado do interessado, chamada prece, para os quais a validade da concessão depende geralmente da veracidade e validade das razões apresentadas. Com efeito, a falsidade dos motivos, oberrepção ou a reticência dos elementos devidos, subrepção, acarreta a nulidade do rescrito, a menos que a autoridade lhe tenha concedido motu próprio, ou seja, independentemente dos motivos expressos, conforme está descrito no cano 63. É um ato de graça em favor do requerente ou do terceiro, ou seja, algo que cabe à autoridade julgar se deve ou não ser concedido. Um perdão, uma graça negada por uma autoridade não pode ser concedido por outro inferior, mas é concedido a um da mesma categoria sob as condições do cano 64 e 65. Com isso, queremos evitar conflitos entre autoridades em detrimento da comunhão. Existem dois tipos particulares de graça que geralmente são concedidos com o rescrito: o privilégio e dispensa. Vamos ver cada um desses tipos de graça. Primeiro, o privilégio. O privilégio é a graça concedida a assuntos particulares pelo legislador em virtude de seu poder de legislar, uma espécie de lei singular em favor de certas pessoas que prevalece sobre a lei geral, como reza o cano 76. O privilégio é pessoal se for concedido diretamente a certas pessoas físicas ou jurídicas, paróquia, irmandade, família, pessoa física. É real se concedida a um lugar, santuário, igreja, capela. O privilégio é um princípio perpétuo, na medida em que só termina quando se extingue o sujeito ou o lugar privilegiado. A dispensa é a isenção da observância de uma lei puramente eclesial em um caso particular, como reza o canos 85. De fato, a lei divina é obrigatória, pelo que só podem ser dispensadas as normas da lei humana, e não todas, pois, segundo o cano 86, as leis não podem prescindir na medida em que definem as coisas que são essencialmente constitutivas de institutos ou de atos jurídicos. Elementos sem os quais não podem existir verdadeiramente. Assim, por exemplo, o consentimento das partes não pode ser dispensado de um contrato ou casamento. No âmbito da sua própria competência, podem dispensar os que gozam do poder executivo, administrativo, e os que tenham o poder de dispensar por procuração ou por lei, conforme reza o cano 85. Nos cânones 87 e 89 é estabelecida a competência para dispensar. E como regra geral, o legislador pode dispensar de suas leis. O bispo diocesano também pode dispensar das leis emitidas pela autoridade suprema da Igreja, exceto as leis penais e processuais e aquelas cuja dispensa é especialmente reservada à Santa Sé ou a outra autoridade. Por exemplo, o cano 291, o ordinário local, pode dispensar das leis diocesanas e dos conselhos regionais ou provinciais ou da conferência episcopal. Outros clérigos só podem dispensar em casos específicos determinados por lei ou por procuração. Exemplo está no cano 1079, 1080, 1196. Em caso de perigo urgente, qualquer ordinário pode dispensar de uma lei dispensável, mesmo reservada à Sé Apostólica, desde que se trate de uma dispensa que a própria Santa Sé costuma conceder nas mesmas circunstâncias. Vejamos sempre o cano 1878, parágrafo 3º.
Para que a dispensa seja válida, deve haver causa justa e razoável, proporcional à gravidade da lei dispensada, a menos que a dispensa seja concedida pelo próprio legislador ou seu superior. Neste caso, é válida, mas ilegal. Cano 90. A dispensa é um dos elementos que flexibilizam o direito canônico, evitando que a aplicação rígida da lei cause, em um caso concreto, um dano maior do que sua isenção temporária. Isso requer o julgamento equilibrado da autoridade em vista do bem espiritual dos fiéis, os diretamente interessados e os outros. Na próxima aula, ainda nas fontes do direito canônico, falaremos sobre atos judiciais e atos jurídicos privados. Bons estudos e até a próxima!